Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos aí que estão conosco nesse propósito de leitura da Palavra de Deus, todo dia, lendo ela de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos aqui para finalizarmos o livro de Levítico, segundo o nome no hebraico é Vaikra, e Chamou, que vem da primeira palavra do livro. Nós estamos aqui no capítulo hoje 24 e estaremos lendo 25 e 26. 24 diz a lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de duas dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado da blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel, e o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será o estrangeiro como natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem com pedras. E fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 25, ano de descanso. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindimarás.
ano de descanso será para a terra. Mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, toda a sua novidade será por mantimento. O ano do jubileu. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50 vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão, e quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou ao comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fazei os meus estatutos, e guardai os meus juízos, e fazei-os, assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate, mas se passando-se-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro em perpetuidade, ficará o que a comprou, pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus
terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, porque esses são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos, nem te senhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quando a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assoenhareis dele com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro, peregrino, que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele, um de seus irmãos o resgatará. Ou seu tio ou filho, seu tio, o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou a sua mão, ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, e contará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro, estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a eles restituirá do dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos, restituirá o seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 26, mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. Pela vossa terra não passará espada, e perseguireis vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará.
E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos o comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua novidade, as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra afogará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão se ninguém os perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, se ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão.
então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Amém? Glória a Deus. Aqui nós finalizamos esses 3 capítulos de hoje, né? 24, 25 e 26. E amanhã nós vamos finalizar o livro de Levítico, entrando também no livro de Números. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção concedida no dia de hoje. Pai, Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por mais uma vez termos nos debruçado diante da tua palavra que é viva, poderosa, eficaz e funciona, é a verdade, e nada pode contra a verdade, senão a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, meu Deus, nos sustentando com as tuas mãos poderosas, que toda barreira, impedimento, mal, aquilo que é contrário, Senhor, à tua vontade em nossas vidas, venha ser colocado por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque operando, Senhor, ninguém há que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá, Senhor? Quem é que pode contender contra o Senhor diante dos teus propósitos e desígnios sobre as nossas vidas, Pai? Por isso nós pedimos, esteja no controle de tudo, para a honra e glória do teu santo nome, é em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos, crendo, acreditando sempre na bênção e na vitória. Amém. Glória a Deus, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.